Atenção, este vídeo tem spoilers. Agora que já temos a lista dos indicados ao Oscar 2024, estamos em plena época de debater os concorrentes até chegar o dia da cerimônia no próximo mês de março. E quando eu olho para a categoria de melhor filme esse ano, tem um título que sempre me faz pensar na mesma hora: sério, esse aí? Para melhor filme? O título em questão é Maestro, o mais recente longa estrelado, dirigido e co-roteirizado por Bradley Cooper. Veja bem, eu não tô dizendo que eu fico surpreso em ver esse longa na premiação, porque Maestro é daqueles títulos que foram claramente feitos com o Oscar em mente, como se o único propósito de sua gênese tivesse sido ganhar estatuetas do Careca Dourado. Ou como muitos chamam carinhosamente, é um filme isca de Oscar. E a academia mordeu a isca direitinho, indicando o longa a 7 categorias diferentes, incluindo algumas de muita visibilidade, como melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro original. E quanto mais eu penso, mais eu me convenço de que Maestro não merecia esse amor todo da academia não. Porque fica claro como o desespero de Bradley Cooper em ganhar um Oscar fez um filme que tinha muito potencial acabar se transformando num longa frustrante, um grande projeto vaidoso que faz a jovem carreira de diretor do Bradley Cooper dar alguns passos para trás. Maestro é um tipo de filme que muitas vezes vai parar no Oscar, uma cinebiografia musical, contando a trajetória de Leonard Bernstein, possivelmente o maestro mais renomado da história dos Estados Unidos. Mas tão importante quanto ele é a presença da sua esposa, Felicia, interpretada por Carey Mulligan. Afinal, quanto mais o longa avança, mais ele demonstra que o seu foco é a história dessa relação ao longo das décadas. Tá, mas por que Maestro tem sido desde o começo visto como um filme isca de Oscar? Bom, é porque ele tica várias caixinhas desse tipo de produção. É uma cinebiografia sobre um artista musical, na qual um ator passa por transformações físicas com maquiagem pesada para ficar igualzinho ao biografado, numa trama que mostra os altos e baixos de sua carreira, indo do anonimato à fama, e como por trás do glamour se escondia também o lado mais sombrio dessa pessoa. É batata, em quase toda edição do Oscar você vai encontrar um filme que faz isso tudo. E assim, por mais que Maestro se encaixe nesse perfil, eu também preciso ser justo e reconhecer que o filme pelo menos consegue sim dar uma escapada da fórmula tradicional da cinebiografia oscarizável. Em primeiro lugar, graças à direção do Cooper, que realmente se esforça para fugir do estilo protocolar que tantas cinebiografias têm, aquele estilo pouco inspirado, baseado em planos sem graça, montagem beabá de campo e contracampo, fotografia reluzente, etc. Não, pelo menos em Maestro a gente vê alguns movimentos de câmera mais complexos, uma fotografia que explora de forma temática a alternância entre o preto e o branco e o colorido, a inserção de momentos inesperados que fogem do realismo para criar um senso de fantasia. Mas talvez a maior subversão que Maestro faz da fórmula tradicional seja o jeito como o filme retrata a carreira do seu biografado. Normalmente, essas cinebiografias se focam no processo criativo, nos bastidores da indústria, nos embates profissionais, na luta pelo reconhecimento. Afinal, esses são episódios que podem render instantes cinematográficos impactantes e memoráveis. Mas em Maestro a gente não vê tanto disso. Sim, a gente ainda vê como o Bernstein começou a carreira de sucesso dele, mas de resto a gente vai descobrindo as conquistas profissionais do protagonista, não tanto porque a gente vê elas acontecendo na nossa frente, mas sim porque os diálogos das cenas nos contam quais foram essas vitórias. A gente ouve falar que ele se tornou um condutor requisitado, mas a gente não vê tanto disso. A gente ouve que ele conquistou um público enorme como apresentador de um programa especial para TV sobre música erudita, mas a gente nunca vê isso em detalhes, a gente não testemunha por que essas apresentações didáticas eram tão cativantes. E o mesmo vale para as demais conquistas impressionantes do Bernstein. Elas surgem mais como relances de uma grande trajetória, ao invés de serem a atração principal. É algo surpreendente, mostrando como o Cooper parece menos interessado em falar do Bernstein sob uma perspectiva documental e mais sob uma perspectiva emocional. Isso porque cada vez mais o filme vai mudando o seu foco, deixando a música em segundo plano para dar mais destaque à relação de amor entre Bernstein e Felicia.
A gente acompanha a evolução desse relacionamento, que nasce do encanto criativo e do desejo, depois vai para cumplicidade e para compreensão, para em seguida amargar para o lado das traições e das mentiras, até, enfim, chegar na reconciliação, quando a Felícia precisa batalhar contra um câncer. No fim, a mensagem fica muito mais clara. Essa é a história de um amor entre um gênio renomado e uma parceira que teve que sofrer na sombra desse gênio. Uai, Max, mas então se Maestro se diferencia tanto dos clichês, por que você não acha que ele funciona? Bom, acontece que fugir do clichê não significa automaticamente que o filme é bom. Tudo depende de como isso é executado. E no caso de Maestro, escolhas que começam parecendo positivas acabam sendo minadas pelo desejo tremendo de Cooper em ganhar um Oscar. O maior exemplo disso é a decisão do Cooper em deixar a carreira musical de Bernstein em segundo plano. Parece uma escolha ousada e conceitual, mas na verdade acaba sendo um tiro no pé. Beleza, eu entendo que isso diferencia o filme e permite uma atenção maior à jornada emocional do protagonista. Mas quando o assunto é Leonard Bernstein, isso não basta. Esse era um artista verdadeiramente hipnotizante. Quando ele conduzia, ele irradiava com emoção. Quando ele explicava conceitos musicais na TV, ele fazia isso com clareza e carisma. Quando ele compunha, ele dava vida a peças musicais únicas. Em seu métier, Leonard Bernstein era resplandecente, intenso e acessível. Mas parece que Bradley Cooper não quis traduzir isso tudo pra gente. Ele não nos deixa testemunhar toda a grandiosidade e a energia que milhares de pessoas puderam ver em primeira mão durante décadas. Talvez a única exceção seja a cena da igreja, em que o Cooper finalmente nos deixa ver, durante vários minutos, o Bernstein fazendo o que fazia de melhor. É o raro instante em que a gente compreende num nível mais visceral, puramente pela imagem e pela música, a essência artística do personagem. E é uma pena que esse mesmo brilho não tenha sido irradiado em mais cenas do longa, porque a consequência disso é um retrato incompleto de um artista fascinante. E o pior é que essa decisão do Cooper afeta também a proposta principal do longa, a de explorar a relação entre Bernstein e Felícia. Em certo momento, a irmã do Bernstein tem uma fala que demonstra esse princípio do filme. E é isso que conduz o longa, um estudo sobre o peso causado na vida da Felícia ao ter que orbitar um corpo celeste como Leonard Bernstein. Mas como o maestro é retratado de forma incompleta e a gente não sente toda a atração gravitacional desse artista, a consequência é que a gente também não consegue sentir todo o peso que ele podia ter na vida das pessoas mais próximas dele. Se a gente tivesse passado mais tempo vendo Bernstein sendo genial como o restante do mundo via, talvez a gente entenderia num nível muito mais emocional o desgosto da Felícia ao ter que conviver com esse cara. Se a gente tivesse um contraste poderoso entre as facetas do Bernstein, a gente empatizaria ainda mais com a Felícia. E isso seria importante porque quanto mais você avança no filme, mais você fica com a impressão de que talvez o verdadeiro coração da história é a Felícia e não o Bernstein. E eu não digo isso só pela performance de Carey Mulligan, que impressiona mais do que a performance do Cooper. Eu digo isso também porque a personagem nos surpreende por parecer extremamente viva. Em contraste com o marido, que parece ser um monolito imutável durante quase todo o filme, Felícia evolui e se transforma muito na nossa frente, indo da paixão, passando pelo companheirismo, depois pelo desprezo e, enfim, chegando à tristeza. A partir de certo ponto, ela conduz o filme com muito mais força do que o próprio Bernstein. Parece que tem algo latente na essência desse filme implorando para que ele seja sobre a Felícia ao invés do Bernstein. Porque, para nossa surpresa, ela também tem uma atração gravitacional imensa. Era a gente que não estava esperando por isso. Mas, para nossa decepção, tudo passa. Porque o filme nunca consegue se comprometer de verdade com a ideia da Felícia ser o grande foco da história. Não, a partir de certo ponto, os holofotes precisam voltar pro Bernstein. E quando isso aconteceu, eu me peguei pensando, pera, não é que o filme quer voltar pro Bernstein? Ele quer voltar pro Bradley Cooper. Ele precisa voltar a ser o centro das atenções. E foi aí que eu passei a ver Maestro como um grande projeto vaidoso. Foi aí que eu comecei a reavaliar
tudo que veio antes no filme, incluindo os elementos que tinham me parecido ser acertos num primeiro instante. A fotografia alternando as cores, a passagem do tempo, a maquiagem, os movimentos de câmera ousados, as cenas que fogem do realismo. Esses são artifícios encantadores, mas eles não me pareciam mais estar lá para fazer a gente admirar o Bernstein, mas sim para a gente admirar o Bradley Cooper. A passagem do tempo traduzida pela alternância de cores parece estar lá para mostrar como o ator é bonito quando jovem e também quando velho. O trabalho de maquiagem parece estar lá para evidenciar como o Cooper é um ator de transformação física, supostamente sumindo dentro do seu personagem. E as cenas de fantasia parecem existir só para criar momentos que façam o Cooper parecer um cara com muitos talentos. Não tem exemplo melhor disso do que a cena de fantasia com o musical, em que Bernstein aparece dançando de forma simbólica, não concreta. Essa cena não parece existir para revelar um lado da personalidade do Bernstein. Não, parece que a prioridade dessa cena é, na verdade, mostrar que o Cooper consegue dançar também. Olha que artista incrível! Aí, quando você junta todos esses fatores, resta a impressão de que Maestro acaba apagando muito o seu biografado para dar mais destaque ao seu intérprete, diretor e roteirista. Em sua ambição para parecer um artista de cinema multifacetado, capaz de fazer tudo num filme e, portanto, ser digno do amor da academia, Bradley Cooper faz Leonard Bernstein parecer um interesse secundário em um longa sobre Leonard Bernstein. Agora, calma, não tô dizendo que o Cooper não gosta do seu biografado. Pelo contrário, dá pra ver que ele fez esse filme com muita admiração e respeito pela história de Bernstein e de sua família. Sim, existe muito amor pelo personagem, mas não existe paixão por ele. Não existe aquele olhar intenso que quer fazer a gente se encantar e se assustar na mesma medida com o Maestro. Não, essa paixão é reservada para o cara que está comandando a produção numa súplica desesperada por alguns Oscars. E o pior é que isso não é totalmente novidade. Basta lembrar do filme anterior dirigido por Bradley Cooper, Nasce uma Estrela. Na época em que ele saiu, eu fiz um vídeo no qual eu apontava como a versão do Cooper era diferente das anteriores, em grande parte por ter dado mais destaque e mais desenvolvimento dramático pro Jack, interpretado por Bradley Cooper. E agora, olhando para trás, eu penso se isso também não aconteceu porque o Cooper queria dar mais destaque para si mesmo. Especialmente quando eu lembro que o que mais me incomodou nesse filme foi a maneira como o diretor foi apagando o brilho da Ellie como personagem. Enquanto Jack cresce na narrativa, ela vai diminuindo, a ponto disso parecer mais a história sobre a morte de uma estrela do que sobre o nascimento de outra. Sendo que, no fundo, a gente sabe que o coração dessa história é a Ellie. Tem algo latente na essência do filme que implora para o Cooper deixar a Ellie ser o centro das atenções, mas ele não parece conseguir fazer isso. E onde foi que eu vi o Cooper fazendo isso recentemente mesmo? Ah, é. A diferença é que Nasce uma Estrela ainda consegue ser um bom filme, apesar do destaque que o Cooper dá para si mesmo. Porque sim, a Ellie merecia mais, só que é inegável que o trabalho do Cooper como Jack ainda é muito poderoso e marcante. E por isso é tão frustrante ver que, em seu novo longa, o Cooper trouxe de volta o pior lado da direção dele em Nasce uma Estrela, só que agora elevado à enésima potência, a ponto disso conseguir arruinar a experiência da obra. E é por isso que Maestro parece ser um enorme passo para trás na ainda jovem carreira de um diretor que tinha começado bem. Só que assim, se fosse para chutar, eu diria que Maestro não vai ser tão vitorioso nesse Oscar. Ele tem aquela carinha de filme com muitas indicações, mas que não ganha nada. E por mais que eu não ache que Maestro mereça esses prêmios, eu ainda fico ansioso para ver o que o Bradley Cooper vai trazer com seus próximos filmes. Ele é um diretor de muito potencial e pode criar obras incríveis no futuro. Mas, pelo menos neste ano, se dependesse de mim, eu não deixaria ele voltar para casa com estatuetas douradas debaixo do braço. Quem sabe no Oscar do ano que vem. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira é o botão de valeu demais, que está aqui embaixo do vídeo, porque ele é tipo uma
gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. Mas se quiser ajudar a gente todos os meses, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos, e aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas para a gente trocar uma ideia e também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte da comunidade de apoiadores, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.